Oi, pessoal. Deus abençoe. Que Deus possa abençoar sempre a vida de vocês. A Lene, a minha irmãzinha querida, a Iva, minha irmãzinha querida. Agora é só nós três. Mas a Lene, eu soube que ela caiu e se machucou. Mas que Deus abençoe você, Lene. Que você possa sarar o mais depressa possível. A Iva também, aquele abraço. E que a paz do Senhor possa reinar nas nossas famílias, com nossos primos, com os nossos entes queridos, com nossos amigos, com pessoas que às vezes a gente não conhece direito, mas que têm dado-nos a honra de ouvir a palavra, que a gente quer sempre repartir com o próximo a palavra de Deus para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço desse irmão que te ama muito vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre conexão, conectados. Pessoas que estão sempre conectados. O que é isso? E para que isso? Esse conectados, ele tem sua parte boa, e eu vou falar sobre essas partes boas. Por exemplo, com a facilidade de se conectar, de se comunicar, hoje as firmas, por exemplo, elas não precisam fazer aquelas reuniões. É tudo virtual. A pessoa entra na reunião, mesmo dentro da casa dele. Assim são os deputados, os vereadores, que também não podem se reunirem e fazem essas reuniões virtuais. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu estou entrando na sua casa agora por essa conexão, por essa maneira de se comunicar hoje, que é muito fácil. Então, a conexão, esse tipo de conexão, ela é muito boa. Muitas pessoas têm os seus filhos na Europa. E ele, pelo celular, ele conversa com o filho e vê o filho. Então, veja bem que tudo isso são modernidades que apareceram e que nós precisamos disso no mundo hoje. A lavoura, por exemplo, que eu sempre vivi na lavoura, hoje ela produz uma imensidade, até 3 colheitas por ano, quando a gente fazia uma. E com uma quantia de pessoas, muito pouca pessoas. E essa conexão, esse avanço da tecnologia faz com que a produção aumente, a lavoura, o gado, enfim, naquilo que você pensar, as indústrias, os bancos, se a gente notar quanto benefício traz essa tecnologia atual, é impressionante. Mas eu tenho aqui um versículo que eu gostaria de ler com vocês, para que a gente se situasse dentro dessa dificuldade, dentro desse mundo que a gente vive hoje. A palavra de Deus, ela diz assim, em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja bem que aqui tem uma advertência como a gente deve viver dentro desse mundo atual que oferece tantas facilidades e facilitou tanta vida de muitas pessoas, que é uma maneira também da sociedade poder viver, por causa que hoje a produção de tudo tem que ser aumentada, porque aumentou muito as pessoas no mundo. Então, naturalmente, tem que ter a tecnologia para acompanhar o progresso. E ele tem feito isso, em todos os sentidos, como a gente já percebeu. Mas a gente tem uma preocupação com o inimigo de Deus, o diabo. Ele tem suas artimanhas dentro daqueles padrões
que Deus estabelece. Ele sempre procura destruir a parte que Deus provém de bom. Então, veja bem, essa mesma conexão que a gente tem e que está favorecendo tanto o nosso ser, pode ela não existir, ela pode ser prejudicial para nós, em certo sentido. Qual é o sentido? A gente vive, hoje todo mundo está conectado. Está todo mundo conectado. Mas conectado em quê? E por quê? Essas são as perguntas que a gente deve analisar para não ser conduzido pelo inimigo. Então, no que você está conectado? O que nós estamos conectados? Qual é o benefício daquela conexão que temos? Então, a gente vai olhar, a gente vai ver. Hoje, muitos pais dão para o filho pequenininho, às vezes de idade 4, 5 anos, dão o celular para os filhos, para eles pegarem o celular para não ficar chorando, para distrair o filho. Então, o calor humano ele foi-se embora. E apareceu o quê? O virtual, que é, muitas vezes, o celular, muitas vezes, alguma maneira da gente enrolar os nossos filhos para que eles não chorem, para que eles não amolem, para que eles não dê trabalho. Então, essa situação é muito difícil no mundo, porque está criando uma geração, ou criou-se uma geração de pessoas virtuais. Parece aquele que é original some e entra o virtual. E o virtual hoje é o que tem valor, e não o original, aquilo que vem de Deus. Esse é o grande problema hoje da sociedade. É o grande problema do mundo. Então a gente vê que Deus permite hoje essa doença que está arrasando o mundo. Ele permite por quê? Para ver se as pessoas raciocinam e voltem para ouvir a palavra de Deus, as instruções que vêm de Deus. Combater muitos males que a gente não percebe. Porque o inimigo ele é sutil. Ele entra com cuidado. Ele entra para destruir. E nós vemos hoje muitas pessoas que estão viciadas no álcool, estão viciados na droga e estão viciados também na tecnologia. A tecnologia, o que é um vício? O vício é uma fuga da realidade. Então, quando você se vicia na bebida, você bebe porque você quer esquecer alguma coisa assim. Quando você vicia na droga, mesma coisa, você se acha mais bem com droga. E quando você se vicia na tecnologia, você só busca tecnologia. Então, o que nós temos visto hoje? Nós temos visto os nossos netos, os nossos filhos, uma geração grudada na tecnologia que não traz benefício. Não é que nem aquela tecnologia sobre a lavoura que desenvolve e que traz uma produção enorme, que abençoa. Não. Às vezes, a tecnologia que a gente usa é apenas tornando a gente virtual, não original. O ano passado eu fiz uma viagem com 4 pessoas. Eu sentia isso na pele. E a gente ia discutindo, conversando, falando e tal, naquela alegria toda, né? De repente a gente parou o carro para esperar um pouquinho, alguma coisa que precisávamos esperar. E uma dessas pessoas fechou a porta. Quer dizer, dentro do carro ela fechou a porta. Ela pegou e ligou o celular. Então ela se desligou de nós. A outra olhou de rabo dos olhos, viu aquela pessoa também fechou as portas. A terceira pessoa também foi no celular e fechou as portas. E eu fiquei ali, entre as 4 pessoas,
Mas eu me senti assim, totalmente jogado para fora. O que eu fiz? Eles fecharam as portas, eu abri a porta do carro e saí. Fui embora, fui andar pela rua. Nem viram isso. Mas veja bem, essas são coisas que costumeiramente acontecem nas nossas casas. Esse desprezo, essa associação com essa tecnologia que não leva a nada, a não ser fuga, vício. Mas o que a gente está fazendo hoje? Hoje a gente pode combater apenas com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que é para a gente não tomar a forma do mundo. Porque o mundo passa. Então tudo isso passa. Mas aquilo que permanece é a palavra de Deus. A gente tem que buscar essa palavra. Porque o caminho largo leva à perdição. Então esse caminho de prazer, esse caminho de conforto, muitas vezes ele só é prejudicial. O que a gente pode andar é no caminho estreito, mas seguro. Seguro porque temos Deus, temos o nosso Deus Todo-Poderoso, temos Jesus Cristo para nos salvar, temos uma comunhão com Deus, temos de beber dessa água da alegria, da paz, da felicidade. Nós não precisamos nos esconder atrás de aparelhos. Nós não precisamos. A gente tem a defesa de Cristo, o amor de Cristo, a alegria de Cristo Jesus no coração. É isso que a gente pode transbordar, é falar, defender. Às vezes as pessoas podem me achar assim um pouco egoísta ou um pouco antiquado. Mas a palavra de Deus, ela é antiquada, só que ela é mais presente do que o dia de amanhã. Essa é a realidade da nossa vida. Que Deus possa iluminar a nossa vida de maneira que a gente possa não fugir da realidade. Aprender a andar no caminho estreito e seguro. Porque o largo leva à perdição, segundo a Bíblia. Então, há uma advertência de Deus em Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus Cristo fala o seguinte: haverá fé na terra quando eu voltar, porque Jesus Cristo vai voltar. É promessa dele, e isso não falha. Haverá fé na terra quando eu voltar? Essa pergunta sugere uma resposta: não. Não haverá. Então o que a gente está vendo é exatamente isso. É uma falta de fé nossa e buscando coisas para nos distrair. E a gente acaba não enfrentando determinada situação, não instruindo os nossos filhos, não instruindo o nosso próximo, não abençoando vidas. Gente, não tem outra coisa melhor na vida da gente do que poder abençoar a vida do nosso próximo. Levar aquilo que tenho de melhor. O que eu tenho de melhor é a palavra de Deus. Se eu tenho isso de melhor, é isso que eu vou levar. A tecnologia ela pode ser aproveitada em muitas coisas. É como o avião. O avião, quando Santos Dumont inventou o avião, ele teve a felicidade de ver um meio de transporte que iria solucionar muitos problemas. E veja bem, o avião, para ir para a Europa, você levava meses. Agora você leva horas. Ele é rápido, ele é seguro. Então, veja bem, o avião, ele é uma bênção. Só que tem um detalhe. O inimigo também põe um defeito, um problema seríssimo ali. É o melhor meio de destruir. É a melhor maneira de destruir rapidamente. O que os aviões, em tempo de guerra, faz? Destrói. O que a gente está fazendo muitas vezes é usando o mal no lugar do bem. É usando essa tecnologia de maneira errada, aceitando dentro dos nossos lares a tecnologia aumentar e a fé diminuir. É hora da gente tomar posição. Tomar uma posição digna, posição de amor,
de dignidade e de honra. Eu converso com vocês na esperança sempre de que vocês tomem posição na vida, de abençoar o seu próximo, de viver uma vida confortável diante de Deus. E não se aproveitar, não ser dominado apenas pela tecnologia. Ela pode trazer muitas consequências ruins. Muitas vezes, pessoas que vivem só na tecnologia se matam. Porque aquele amigo virtual, aquelas coisas virtuais, não passa de virtual. E isso não tem o calor humano. E o calor humano, a amizade humana, o papo, a conversa, isso é fundamental para a nossa vida. A gente pode usar, eu estou usando a tecnologia para chegar a vocês, mas essa é uma maneira que não traz consequências ruins, traz consequências boas. Então vamos usar determinadas coisas com sabedoria, vinda de Deus. Aí a gente não tem erro. Que Deus abençoe vocês. Mais um dedinho de prosa, mais uma palavrinha da palavra de Deus. Eu volto. Eu gostaria sempre de estar em comunicação com vocês, para que as minhas palavras, mesmo que vocês às vezes não concordem, mas eu procuro levar a essência, a palavra de Deus pura, porque eu recebo na leitura da Bíblia a palavra pura. E a palavra pura nunca faz mal. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre nós. Amém.